Larry Sparks, é hora de uma atualização profética sobre o que Deus está fazendo agora. Enquanto estou gravando isso em 13 de fevereiro de 2026, quero registrar a data enquanto estou gravando. Você pode ir ao YouTube e procurar pela Southeastern University, uma escola pentecostal das Assembleias de Deus em Lakeland, Flórida, e veja o que eles estão mostrando no YouTube. É uma oração contínua e constante se você acompanha pessoas como Jenny Allen ou Unite Us. Acho que a Seu acabou de realizar uma conferência e um maravilhoso mover do Espírito Santo aconteceu lá. E, até onde sei, enquanto gravo isso, ainda acontece. Há uma conversa real sobre como sustentar isso. Curiosamente, onde estamos? Em 13 de fevereiro de 2026, faz cerca de 3 anos que presenciamos o avivamento de Asbury. Então, o que está acontecendo agora? Olha, eu passei minha vida estudando os movimentos de Deus, tempos e estações. Quando se trata de avivamento e despertamento, eu quero ser muito cuidadoso. Mas o motivo de eu estar fazendo este vídeo é que eu tenho uma percepção profética do que está acontecendo agora. Não profética no sentido de que vou prever algo ou tenho alguma previsão, mas há algo que o Espírito de Deus está fazendo. E isso não é só para a Seu ou para a Southeastern University, é algo bem específico. Inclusive, escrevi sobre isso no meu livro, que já divulguei bastante. Sou grato por aqueles que o divulgaram, mas eu tenho um capítulo aqui para todos vocês que têm, que possuem este livro ou não. Há um capítulo neste livro que eu deveria saber qual é e encontrar rapidamente. Na verdade, é totalmente sobre pioneiros pentecostais, o que é muito interessante ter um capítulo inteiro aqui. É o capítulo. Quero só ter certeza de que estou com ele, porque isso é interessante. Escrevi este livro em 2021, capítulo 20, revisitando os pioneiros pentecostais. Certo, então é sobre isso que vamos falar. Poços de Pentecostes estão sendo abertos. Eu acredito nisso. Irmão Larry, é possível termos isso? Atos capítulo 2 não foi suficiente? O derramamento do Espírito Santo não bastou? Precisamos de novo enchimento? Penso em pessoas como o Dr. Martin Lloyd Jones, grande pastor da Capela Westminster antes de RT, Kendall e um dos maiores pregadores do século XX, até o Dr. Richard Lovelace, que foi professor em Gordon Conwell, altamente recomendado por Tim Keller, escreveu um livro sobre as dinâmicas da vida espiritual. Por que estou mencionando esses caras? Esses não são necessariamente pentecostais fervorosos. Eles são defensores da pureza e da contribuição do pentecostalismo. Mas ambos diriam: ouça, é um erro. É falho pensarmos: houve apenas um derramamento, e foi em Atos, capítulo 2. Não devemos esperar novos derramamentos. Ambos, se você ler o suficiente dos escritos deles. Na verdade, Dr. Lovelace, em Dinâmicas da Vida Espiritual, cita que há Atos 2, o derramamento do Espírito, mas então o que acontece? Depois você tem Atos capítulo 4, onde eles são novamente cheios do Espírito, cheios de ousadia. A casa onde eles se reúnem é abalada. E então você percebe essa linguagem ao longo do livro de Atos. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que há novos enchimentos disponíveis, há um novo enchimento acontecendo agora mesmo. Quero te dar um contexto profético para o que está acontecendo. E então nós vamos orar sobre isso porque eu quero que a gente assuma o nosso lugar no que Deus está fazendo agora. Certo, Mateus 24. Larry, nós vamos chegar lá, Mateus 24. Não é lá que Jesus fala sobre todas as coisas do fim dos tempos, sabe, engano, e não é sobre anticristo e destruição apocalíptica? Mateus 24. Jesus nos dá as condições que devemos esperar quando se trata do desenrolar de certos eventos dos tempos do fim. Eu não tenho tempo para entrar em um grande ensinamento sobre isso. Exceto, existem aspectos de Mateus 24 e outras apresentações dos evangelhos, outras coisas que Jesus disse sobre os tempos do fim. Existem aspectos dessas coisas que já foram cumpridos? Sim, mas há muitos aspectos que ainda não foram cumpridos, e eles apontam para um tempo futuro. O ponto principal é este. O que Jesus descreve em Mateus 24 deve nos dar discernimento sobre o ambiente em que estaremos entrando nos últimos dias e nos tempos do fim. Mas eu não construo minha vida com base no que Jesus descreve sobre um ambiente que me dá discernimento. Eu construo minha vida sobre a promessa que lemos em Joel 2 e depois citada pelo apóstolo Pedro em Atos 2. Eu construo minha vida sobre a promessa. Estou ciente das condições sobre as quais vou pregar e dos últimos tempos. Não quero ser surpreendido por ignorância, e tudo bem. Escrevemos livros, fazemos séries de sermões e criamos gráficos e tabelas sobre isso.
É sábio se mantivermos isso no contexto certo de explorar as dinâmicas e os detalhes que vão acontecer nos últimos tempos. Por quê? Nós não queremos ser pegos de surpresa, mas eu construo minha vida, por favor. Ouça meu coração. Eu construo minha vida na promessa que vemos em Joel 2, que Pedro anuncia em Atos 2. Nos últimos dias, diz Deus. Uau, ok. Eu quero saber o que Deus diz sobre os últimos dias. É isso que ele diz nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E logo depois disso, o que ele diz? E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que estamos presenciando agora na Southeastern University e nos encontros Unite US, em todos esses campi universitários seculares, eu não gosto da divisão entre sagrado e secular, mas vamos dizer que não são campi cristãos. Isso é como a Universidade da Flórida Central, UCF. Literalmente, eles acabaram de fazer um encontro. Acho que apareceram 5.000 pessoas. E mais uma vez, o padrão se repete em todas as universidades. Milhares de estudantes aparecendo, centenas entregando suas vidas a Jesus, centenas frequentemente sendo batizadas nas águas em lugares incomuns, demonstrando que há uma geração de filhos e filhas sobre a qual Deus está derramando seu espírito. Neste momento, é o cumprimento em parte daquela profecia dos últimos tempos que vemos no livro de Joel e que Pedro anuncia em seu sermão de Pentecostes. Estamos vendo isso. Então, o que fazer ao presenciar parte da profecia dos últimos tempos se cumprindo? Bem, Zacarias 10:1 é uma das passagens da minha vida. Sei que não é Jeremias 29:11 ou João 3:16, que também são ótimos versículos. Os meus são um pouco diferentes. Um deles é realmente Zacarias 10, versículo 1, peça chuva no tempo da chuva serôdia, ou no tempo da chuva. Estamos presenciando uma chuva de avivamento, o derramamento do Espírito por toda parte. Não podemos ignorar. O que faremos? O que você faz, pastor? Você está assistindo agora e acompanhando essas coisas nas redes sociais e está sedento e faminto por um mover de Deus na sua igreja? O que você faz, mãe? Você está criando seus filhos em casa e fazendo homeschooling, mãe, e pensa: uau, eu quero criar meus filhos nos caminhos de Deus. O que você faz? Você é médico, advogado, trabalha em um banco, trabalha no Walmart. Ok, Deus, o que eu faço? Eu vejo Deus derramando o seu espírito em campi universitários agora mesmo, na Southeastern University. O que eu faço? Eu vou te dizer o que você faz. Você vê essas coisas e deixa que elas sejam um despertador para você no espírito. O que vemos agora é um despertador tocando, dizendo que é hora do grande avivamento. Acho que foi minha amiga, Lana Vosser. A profetisa Lana Vosser, da Austrália, teve uma grande palavra profética anos atrás sobre despertadores, anunciando que é hora do grande avivamento. O que isso significa para a pessoa comum? Significa o espírito que Deus está derramando agora. Quero que você entre com ousadia em qualquer ambiente de trabalho, escola ou cenário para o qual foi chamado. Reconheça que não caminha sozinho, pois o Espírito de Deus vive em você. Mas também que ele derrama seu espírito agora sobre toda a carne e se manifesta por pessoas cheias do espírito e redimidas. Em outras palavras, você é o derramamento. Cara, eu sinto isso. Você é o derramamento do Espírito Santo para o ambiente ao qual foi confiado e enviado. Então, agora vemos esses poços de Pentecostes se abrindo. Vou concluir dizendo que neste capítulo falei sobre os pioneiros pentecostais de 100 anos atrás. Ouça, o pentecostalismo, os dons do Espírito, línguas e cura não eram populares, e eu sei que ainda existe. Ainda há um certo nível de controvérsia em torno disso hoje. Naquela época, sendo pastor pentecostal, você tinha uma igreja pentecostal. Quero dizer, eu citei algumas pesquisas que o Dr. Vincent Sinan fez. Quem é o verdadeiro principal historiador pentecostal do século XX? Ele e eu colocamos isso no livro, certo? Passamos por tópicos sobre a perseguição que os pentecostais sofreram há cerca de 100 anos. Pagaram para crer no mover do Espírito Santo. Com certeza, e hoje eu quero que celebremos e honremos esses ancestrais, nossos antepassados, esses pioneiros. Porque hoje, sinceramente, os grandes teólogos do planeta, a maioria deles são continuacionistas. Eles acreditam nos dons e no poder do Espírito. Como Craig Keener, Tom Wright, N.T. Wright, penso em Wayne Grudem, Gordon Fee, entre outros. Alguns podem estar vivos, outros já faleceram. Mas até J.I. Packer seria carismático, afirmativo e talvez dissesse: ei, sabe de uma coisa? Eu posso ser um pouco sensacionista em algumas áreas, mas eles não eram contra os carismáticos. Até J.I. Packer tem um livro. Acho que se chama Em Sintonia com o Espírito, onde com análise eu não quero chamar de ceticismo, mas sim de discernimento.
Ele realmente celebra as contribuições positivas da Igreja Pentecostal Carismática, assim como o Dr. Richard Lovelace em Dinâmica da Vida Espiritual. Mas houve pessoas que foram pioneiras, houve pessoas há 100 anos que foram pioneiras e disseram sim ao mover do Espírito Santo. E enquanto termino este vídeo, aqui está a parte profética. Eu sinto que poços foram cavados. Poços. Eu penso em Joe Babrandacianda, penso na Igreja de Deus em Cleveland, Tennessee, penso nas Assembleias de Deus, penso na Igreja de Deus em Cristo, penso na Quadrangular. E eu registro isso. Todas as grandes denominações pentecostais, elas pagaram um preço pelo Pentecostes. Agora te agradecemos, Senhor, pois derramas chuva de avivamento, Pentecostes, sobre esta geração. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo grande e belo mover que vimos em Asbury. E agora eu te agradeço, Deus, por algo que o Senhor está derramando na Southeastern University, Senhor. Que venha com aquela força de Pentecostes, que venha com o batismo do Espírito Santo com fogo, que venha com sinais de cura e maravilhas, que, aliás, eu já estou vendo relatos de curas e milagres acontecendo. Então, Pai, nós te agradecemos. Penso agora na Southeastern University, que pertence às Assembleias de Deus. Eu te agradeço, Deus, por cada sim que os fundadores daquela escola disseram a Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo preço que eles pagaram, pelo preço que as Assembleias de Deus pagaram. Continue pagando a Deus pela continuidade de buscar um mover do Espírito Santo. E, Senhor, eu te agradeço por esta geração ser marcada pelo fogo de Deus. Que eles tenham o seu avivamento, que esta geração experimente o seu próprio Pentecostes, a sua própria renovação carismática. Eu não quero apenas os maiores sucessos, Deus que eu amo. Honramos tudo o que o Senhor fez, mas Ele está fazendo algo novo e agradecemos pelo novo enchimento. Um novo batismo do Espírito Santo, e nós dizemos, Deus, que esses poços sejam abertos, poços de sinais, maravilhas e milagres, poços de cura, poços do batismo do Espírito Santo, Deus e Senhor. Que seja levado por vasos de honra, por vasos que dizem quero o fruto e os dons do Espírito. Eu não quero unção se isso for custar o meu caráter. Eu quero a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Eu quero os dois. Quero estar supercarregado, não equilibrado. Larry, não quero apenas ficar bem, quero muita palavra e um pouco do Espírito. Não, eu quero os dois. Eu quero 100% dos dois. Eu quero 100% de poder e quero 100% de pureza. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está levantando um grupo que está buscando isso. Em nome de Jesus e Senhor, nós oramos pela Southeastern University e Deus, nós oramos por isso. Anos 90, anos 1990, um avivamento maravilhoso. Oração, mais Senhor, mais Senhor. Pedimos por chuva no tempo de chuva. Em nome de Jesus, amém.